Muito bem, vamos já dar uma continuidade aqui, tá beleza? E a primeira coisa que eu cheguei a fazer aqui no meu devlog foi fazer a mecânica de porta e testar as texturas. E confesso que foi um pouquinho difícil porque me deu uma dor de cabeça no início, mas de boa eu já consegui resolver. E a coisa mais difícil e complicada nesse momento aqui foi definir a respeito da parte da organização, a respeito do material que eu estou utilizando. Por exemplo, eu peguei um modelo 3D do meu curso online, que você já sabe no vídeo passado, mas o problema é as texturas que ficaram muito bugadas, tá beleza? E por conta das texturas que ficaram muito bugadas, eu estou ainda tentando ver como é que eu vou fazer para ajeitar isso daqui. E beleza, eu fui procurar algumas coisas no ChatGPT, mas antes disso estava tentando acertar as configurações da animação. Eu tentei configurar o Animator para tentar deixar algumas coisas legais, mesmo que não esteja com aparência legal. Eu pelo menos estava tentando entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Eu me lembro que eu fui lá no Animator e tentei configurar algumas coisas. É muito difícil no início, mas quando você pega o jeito do Animator, fica mais fácil. Admito que fica mais fácil quando você pega o jeito. E foi bem isso aqui, tá? Eu gostei da parte da criação da animação em si, foi bem divertida de trabalhar. Foi bem simples fazer animação de porta. É apenas animação de porta, só isso que eu fiz, beleza? Mas dando continuidade, a segunda coisa que eu estava tentando trabalhar aqui, eu fui lá no ChatGPT para pesquisar como é que eu ia fazer para ter um sistema de textura da hora. Ele me recomendou o Texture.com, onde tem vários tipos de textura e texturas que se repetem. Isso aqui era bem legal para a gente poder trabalhar com materiais mais realistas, tá? Ele tem uma variedade gigantesca de materiais que a gente pode usar no nosso jogo, projetos ou animações 3D. Porque eu achei bem interessante, por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu achei muito da hora a maneira como foi apresentado, beleza? Eu confesso que essas texturas que se repetem, tem que procurar um sistema. Tem um nome específico para cada coisa aqui. Tem um nome tipo textura que se repete. Você tem que procurar isso e jogar isso no Google. E você tem que trabalhar com a textura em diferentes tipos de formatos, tipo normal map. E também esse site não é um site gratuito, tá? É um site pago. Eu ainda estou vendo aqui como é que vai funcionar a questão da assinatura, tá certo? Do site em si. Eu estou querendo ver como é que vai funcionar isso. Mas a questão, assim, a respeito da assinatura do site, eu estou tentando me programar para fazer uma assinatura de comprar pelo menos umas duas ou três texturazinhas para me ajudar no projeto. Mas enquanto isso, eu vou estar utilizando a textura padrão do próprio modelo 3D que eu peguei do meu curso online. E eu fui tentar ver aqui o que eu poderia fazer disso daqui. Belezinha? A segunda coisa que eu fui tentar ver aqui foi rever como o cara fez lá no Tetris, beleza? Eu fui tentar entender como é que funcionava o plano, voltei no plano e tentava ver como é que ia fazer isso. Até tentei planejar um orçamento para poder organizar isso daqui, porque sim, você precisa pagar alguns recursos, alguns assets que você queira comprar, tanto na Play Store como em outros sites. Eu recomendo você começar por isso, comprando um item da loja que já está pré-pronto. Desde uma textura, um modelo 3D. No caso, eu peguei um modelo do curso porque já é um ponto de partida. Dando continuidade a isso, bom, aqui eu decidi já trabalhar com a blocagem do meu jogo. E admito que foi um pouquinho difícil, tá? Mas eu decidi trabalhar com a blocagem de um jeito que ficasse legalzinho aqui. E vocês podem perceber que eu estou usando a versão 2021. Eu saí da versão 17. Eu vi que meu computador, ele consegue, se eu forçar um pouco ele consegue rodar essa versão também. Eu ainda estou com medo de usar essa versão. Mas é o seguinte, eu gostei dessa versão em si de 2021 porque ela é um pouco mais bem renderizada e um pouco mais bem acabada na questão do render dos objetos da minha cena. Foi por isso que eu decidi imigrar. E a parte da blocagem, eu aprendi alguns truquezinhos para
fazer uma blocagem com Game Object para deixar o cenário mais interessante também, e ao mesmo tempo me organizar e saber o que são esses blocos para montar o cenário. Criar um sistema de organização para isso é muito importante, tá? Eu acho que eu queria fazer uma explicação de como organizar esse tipo de coisa de um jeito melhor, mas é isso, tá? Eu vou fazer uma versão prototipada de como fazer blocagem, beleza? Ahn, Dando uma continuada e uma contextualização, ahn, é o seguinte, eu queria trabalhar com a iluminação de um jogo e trabalhar com a questão do que o jogador vai ter como experiência. Por exemplo, o meu jogo, que vai ser o padrão genérico de jogo de terror, eu acho que o padrão diferencial é que ele é um simulador de caminhada, estilo Slenderman. Tá beleza? Esse jogo, simulador de caminhada que eu tô fazendo aqui, tipo, eu quero fazer o seguinte. Lá no Slenderman, você tem que ir atrás das páginas e cada página que você vai pegando, o Slenderman, ele vai chegando mais próximo de você até que ele te pega ou você pega todas as páginas. No caso aqui, como a minha história se passa dentro de uma estação de metrô e provavelmente esse metrô está numa cidade, beleza. É uma estação de metrô fantasma, deserta, beleza. Numa cidade provavelmente fantasma e deserta, beleza. Então, é o seguinte. Aqui você vai ter que desvendar os mistérios, resolver puzzle dentro do metrô, enquanto tem um bicho querendo te pegar. Você só tem a opção de correr e se esconder. Mas, no caso, você não tem a opção de se esconder, você só pode correr. Vai chegar um ponto onde o inimigo vai parar de te perseguir, e aí você tem alguns momentos de descanso, e aí você volta a resolver os puzzles. Depois que você resolve, o inimigo vai voltar a te perseguir. E aí você tem que correr dali, porque senão ele te mata. Basicamente vai ser essa a ideia. Eu pensei em fazer um daylight da vida, eu pensei em colocar armas no jogo, mas eu ainda estou vendo se vale a pena ou não. E se você colocar arma, tira o aspecto de terror. Eu não sei exatamente se isso vai afetar o meu jogo, mas eu estava tentando ver como é que isso ia ficar. É apenas uma escolha de decisão que eu ainda estou testando aqui, mas como é o meu primeiro jogo e é apenas a minha primeira experiência desenvolvendo jogos para voltar depois de 10 anos, eu até que achei legal. Fiquei praticamente uns 4, 3 meses trabalhando nesse negocinho aqui, na questão visual e a questão de mecânicas, eu vou falar mais futuramente na frente, mas agora eu quero falar a respeito da questão da iluminação. Fiz uma estratégia aqui de fazer dois vagões de metrô. Eu fiz dois vagões, tipo um de ida e um de volta, onde o pessoal vai para frente, no vagão da direita, e o outro vagão é o vagão de trás. É tipo assim que vai funcionar. Que tem até uma coerência, que é assim que funciona na vida real, um vagão de metrô. Aí, depois de acertar algumas coisas na iluminação de cabeça, eu vi que não estava tendo muito futuro nisso, e então decidi procurar alguns tutoriais na internet para tentar trabalhar com a iluminação, embora que eu só estava apanhando, tentando fazer alguma coisa de cabeça, sem saber o que eu estava mexendo. E não é bom, tá? Procure tutoriais, procure cursos, procure documentação, a documentação tanto da Game Engine, tá? Eu apanhei muito nesse quesito aí, tipo, de não querer procurar documentação, aprender tudo por conta própria, mexendo na engine. Procure documentação, tipo, da própria Blender Foundation, não, da própria Unity. Procure tutoriais, como eu estou fazendo agora, do canal do Marcos, tá bom? Ele me ajudou muito, o vídeo dele de iluminação, me ajudou a trabalhar com isso. Eu fiz um sistema de iluminação mais legalzinho, um sistema de lâmpada dentro da própria estação do metrô, que foi legal. Eu tentei trabalhar nesse sistema noturno e ficou bem legal o sistema de iluminação, eu gostei pra caramba do sistema de iluminação por aproximação. Eu estava tentando ver um cenário de dia somente para ver se valeria a pena eu fazer um sistema de dia e noite, ou então um sistema de fases. Tipo, essa fase aqui está durante o dia, ou essa fase aqui está durante a noite.
Eu tava tentando ver como é que eu ia fazer pra organizar isso, como é que ia ser a parte das lâmpadas, as iluminações. Não sei se vai ter uma luz fosforescente, tipo assim, quando tiver de dia a lâmpada vai estar desligada. Quando tiver de noite, e se vocês estiverem percebendo, eu fiz esse sistema aí de os braços abrindo e fechando os dedos, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, mas eu acabei tirando isso aqui para não dar muito spoiler. Porque eu ainda estava tentando organizar o sistema de itens e inventário também do meu jogo. É por isso que eu não vou falar a respeito dessas mãos que estão aparecendo aí na tela, tá beleza? Mas elas são importantes para o meu jogo, beleza? Eu estava tentando ver como é que eu ia fazer a respeito de como eu ia fazer para fazer esse sistema de iluminação. Eu me lembrei lá do jogo The Last of Us, que lá no jogo de The Last of Us, ele tem como é que eu posso dizer? Aquela tela de menu que tem uma janela com um pano e tem um ambiente bem bonito. Eu gostei aquela iluminação lá do jogo do The Last of Us, aonde lá na tela inicial tem um sistema bem legalzinho, tipo assim, uma iluminação bem legalzinha no o menu em si. Eu não tô trabalhando no menu, eu tava querendo trabalhar um dia, tipo assim, tipo a iluminação durante o dia, dentro da estação de metrô. Você não vai sair pro lado de fora, ou talvez você saia, mas é que eu tava querendo ver como é que ia ser o sistema das fases. E tava legal, tipo, do jeito que eu tava trabalhando e organizando. E é, após fazer isso, eu tava tentando ver como é que iam ser os blocos da estação do metrô. Por exemplo, na estação do metrô vai ter um caminho de ida e volta. Beleza. Mas eu desisti disso por um tempo e deixei isso de lado. E aí eu fui trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar com a iluminação. E essa é a iluminação que vocês estão vendo aí, que eu fiz durante o dia. Tá beleza? E essa iluminação que eu fiz durante o dia foi a iluminação básica, tá? Tá vendo essa parte aí, onde eu já estava organizando, definindo como é que iam ficar algumas coisas? Eu já estava vendo aí como ia ficar. E aí que sim, eu comecei a pensar, nossa, velho, essa aqui, por alguma razão, me lembrou a janela do menu de The Last of Us. Eu não sei por quê, esse jogo ficou parecido com aquela tela de menu do The Last of Us. Eu não sei por que eu tô pensando nisso, mas eu gostei da ideia, não sei por quê. Talvez seja por conta dessa brecha que ficou no cenário, mas continuando e trabalhando nisso daqui, eu gostei principalmente aqui de como algumas coisas estavam ficando em si, a mudança do dia para noite. Eu não sei. Ah, o monstro só vai aparecer de noite, Eduardo. Baita de clichê. Sim e não. Sim e não. Na verdade é o seguinte, eu tava pensando que você vai ter ação o tempo inteiro. Então, não é que nem, velho, chegou o dia, você não tem que se preocupar com nada. Não. Na verdade, você vai ter que se preocupar tanto durante o dia como à noite. E você vai ter que se preocupar porque vão ter coisas que vão te perseguir. Ah, mas Eduardo, ninguém tem medo dos monstros durante a luz do dia. Eu sei, meu amigo, mas eu estou tentando fazer uma coisa diferente. Eu sei que eu estou querendo criar apenas um projeto padrão, genérico, porque, como eu disse, eu estou desenvolvendo esses 4 jogos, tá? Esses 4 jogos que é meus jogos de início de carreira. Eu tava pensando em uma empresa de marketing, por exemplo, a B4. Tava pensando em contratar uma empresa de marketing como a B4 para divulgar meu jogo. Mas no início, como esses são meus 4 primeiros jogos, eu não tenho valor nenhum. Não, entenda. Eu não tenho valor nenhum como game design. Por quê? Porque eu só vou ter valor a partir do momento que eu tiver projetos funcionais. E esses não são projetos funcionais. Eles são projetos que estão em fase de teste. São projetos que estão em fase de protótipo. E eu não vejo um cenário onde eu vou contratar ou ir atrás de investidor para o projeto por uma boa razão. Eu não tenho expectativa se o jogo vai dar certo ou não. E é muito ruim fazer isso, velho. Ah, mano, eu vou dar uma puta de uma promessa que nem o jogo 171, onde eu vou fazer o jogo do GTA brasileiro e vou dar uma puta de expectativa no jogo. Não, velho, não vou fazer isso. Eu vou aqui criar esses 4 primeiros jogos para ter talvez até uma renda passiva ou não,
Não precisa ter uma renda passiva. Pode ser apenas uma rendazinha, tipo assim, experiência, tá? É só por experiência que eu estou fazendo isso daqui. E a minha experiência com esse jogo, vamos dizer, esses primeiros jogos fake, eu não sei se eu chamaria isso aqui de jogo fake, mas eu acho que eu vou chamar ele de jogo de início de carreira, projeto de início de carreira, que é o projeto que a gente inicia, que não é ambicioso, que é alguma coisa que você quer iniciar, tá beleza? Não tem intenção de marketing, não tem intenção de ser uma coisa única e gigantesca, não. Só quero criar 4 jogos para ter a minha própria experiência de ir lá, criar uma conta na Steam, vender o meu jogo na Steam, tá beleza? E qual é o objetivo? Qual é o meu propósito aqui? Fazer a venda dos meus livros. Eu sou escritor, tá? Eu não sei se vocês se esqueceram, mas eu sou escritor também. Sou animador, sou animador de personagens 2D e 3D. Eu sou agora game design, na verdade eu já era, na verdade foi a minha primeira profissão. E eu também sou agora escritor. E eu estou usando o dinheiro que eu vou, talvez, possivelmente, com os meus jogos de início de carreira, usar o dinheiro para me promover nas plataformas de redes sociais, tá certo? E usando o fator de tráfego pago, e eu vou pegar o dinheiro que eu vou conseguir com os meus jogos de início de carreira para poder vender o meu livro. E depois do livro, eu vou fazer os jogos do livro. Então, são 4 jogos de início de carreira, a distribuição e venda do meu livro, tá certo? Com o que eu consegui com o desenvolvimento de jogos. Ou seja, tudo isso aqui é do meu bolso para o objetivo de vender meu livro. E com a venda do meu livro, eu vou fazer jogos sobre o meu livro. Então, se eu fosse tentar procurar uma empresa como a B4 Company, eu sinceramente procuraria a B4 Company depois da venda do meu livro ou durante a venda do meu livro. Deu para entender? Eu só iria procurar a B4 Company quando eu já tô com o meu livro aqui pronto e eu vou vender o meu livro. Porque depois de vender a primeira cópia do meu livro, eu vou fazer os jogos. E dos jogos, ambos vão divulgar um ao outro. Você pode tanto jogar o jogo como comprar o livro. É basicamente isso. Que nem Harry Potter. Harry Potter era um livro e depois virou um filme. Virou filme. E depois a própria criadora do universo de Harry Potter decidiu trabalhar com essa história no universo de jogos. Deu para entender? Então, basicamente isso. São os primeiros 4 jogos iniciais. São os jogos de início de carreira, que eu vou testar tudo. Tá beleza? E já deu para ter uma ideia. Eu não vou ficar repetindo aqui. Bom, agora que vocês estão vendo aqui, velho, eu estava trabalhando aqui com a questão da fotografia. Essa questão de fotografia é o seguinte. Eu estava tentando organizar aqui como é que ia ser o cenário em si. Eu estava vendo como ia ser o process. E eu fui tentar ver alguns vídeos do Guilherme Freitas, do canal Brush Rush. E achei ele bem legalzinho. Mas eu estava tentando ver aqui como é que eu ia trabalhar a questão da parte cenográfica, da fotografia em si, da parte visual, do que o espectador vai experienciar durante o começo, o meio e o fim do jogo inteiro. Porque é um jogo com história, mas sem história, que você só vai saber sobre a história, sobre a documentação. A pessoa vai ter que ler a documentação para entender o que está acontecendo. Beleza? Dando continuidade aqui, eu estava tentando trabalhar principalmente com o Process, que é uma ferramenta aqui do Unity, que você trabalha com a composição e visualização da cena. Você pode acertar a iluminação da câmera, o quão mais clara ela vai estar, o quão desfocada ela vai estar. Essa questão do blend de névoa sombria que vai ficar no fundo. Eu estava chegando a um ponto legal ali de saturação, iluminação, com alguns vídeos tutoriais que eu encontrei na internet. Depois disso, eu já consegui um esquemazinho legal, também um esquemazinho legal de iluminação. Acho que no terceiro vídeo eu já vou trabalhar com a questão
de fotografia, talvez para até ajudar algumas pessoas que não sabem trabalhar com fotografia, beleza? E eu estava definindo aqui algumas coisinhas sobre algumas mecânicas que eu estava desenvolvendo. Beleza? Eu dando continuidade aqui. Essas mecânicas iniciais eram mecânicas que eu queria. O que é que vai ter no meu jogo além de você ir atrás de páginas e ter um monstro te perseguindo cada vez que você vai para uma próxima estação de metrô? Olha, eu ainda estava definindo isso. A coisa mais importante naquele momento ali era definir a questão da parte da gameplay e jogabilidade. Isso que vocês estão vendo agora na tela é uma espécie de print que eu tentei fazer de como vai ser a visão do jogador no cenário em si, do que ele vai experienciar, e eu tenho que trazer esse sentimento de angústia, tipo, o que que tem lá no fundo da estação do metrô. E é isso que eu estava tentando trazer e experienciar para o jogador. Eu ainda estava definindo isso, tá? Eu ainda estava definindo como é que isso daí iria funcionar. Mas eu desisti e voltei a trabalhar com a questão da iluminação interna, ou seja, a parte de exploração do que vai ter dentro do jogo. Eu achei legal. Aquele print que eu mostrei para vocês agora há pouco. Bom, eu ainda vou pegar esse print e vou trabalhar em cima dele ainda, tá beleza? Mas por hora é isso. A respeito em si, eu trabalhei com algumas mecânicas ou alguns itens que você vai encontrar no cenário para te ajudar, porque eu estava querendo criar mecânicas reutilizáveis para jogos futuros, para fazer mecânicas aqui e no próximo jogo eu já reutilizar essas mecânicas. Deu para entender? Bom, é basicamente isso. Bom, obrigado por ter assistido e fiquem com as mecânicas que eu desenvolvi. E aí, gente, voltei aqui. Nossa, e esse aqui é o que eu consegui fazer no projeto. Como vocês podem ver, eu criei esse mini areazinha aqui de protótipo, tá? Para fazer um sistema de coleta de itens. Um sistema de coleta de itens para a gente poder pegar os objetos do nosso cenário, tá? Eu só consegui fazer isso daqui com as bolinhas. Aí eu venho aqui, pego a bolinha, pego a bolinha, pego a bolinha. Que na verdade, isso daqui são os nossos itens que nós iremos coletar do cenário. Isso aqui é um protótipo de porta mal feito, tá bem? Mal acabado, que eu ainda pretendo acabar. Tá certo? Eu criei essas plataformas aqui para poder pegar os itens, que eu também posso pegar aqui, ó. E eu também gostaria de mostrar que eu criei um sistema e elas têm um objetivo e um propósito aqui. Se eu vir aqui em FPS Controller, vocês poderão ver aqui, se eu maximizar, que tem aqui o Gravity, não, Game Objeto, FPS, agora sim, tá bom? Como vocês podem ver aqui, temos aqui moedas, munição, vida e chave. Eu vou tirar aqui do Maximission para vocês poderem ver aqui, tá? O script pegando e funcionando as coisas. Aqui a vida, nós temos 7 de vida. Eu não me lembro agora qual é a vida, eu acho que esse aqui deve ser a chave. Eu peguei a chave B1. Se eu vier aqui agora no verde, eu peguei vida, o verde é vida. O azul é dinheiro e provavelmente o vermelho deve ser munição. Oxi, era para ter pegado? Será que eu fiz alguma coisa aqui de errado? Deixa eu ver aqui, será que precisa de alguma coisa aqui para ele? Peguei. Mão. Ok, item. Tipo de item. Moeda. Eu acho que eu estou entendendo o que aconteceu aqui. Pera aí, deixa eu vir aqui. Arma. Então, se eu vir aqui em FPS, munição. Então, eu venho aqui, coloco, muito provavelmente aqui, cão, porque não pode finalizar essa bodega aqui. Pronto. Aí eu venho aqui agora, item coletável, script, munição. Se eu vir aqui agora, se eu vir aqui, será que vai coletar? Aconteceu alguma coisa aqui.
assim, 10 de munição. Tô com 10 de munição. Pronto. Agora vamos lá de novo. Vou selecionar aqui. Vou selecionar esse carinha aqui. Beleza. Agora vamos vir aqui. Vamos ter a chave. Pronto, foi marcado. Vai vir aqui, vida vai para 27. E agora aqui a dinheiro vai para uma moeda. E aqui, apertar R, vai para 10 de munição. Tenho 10 balas agora. É mais ou menos isso aqui. E vocês já viram que essa aqui é a primeira base. Esse aqui foi meu primeiro protótipo. É claro que eu fiz o protótipo 1 de 2. Tá? Esse protótipozinho aqui foi bem legal de se fazer. Mas tem um detalhe. Quando eu iniciei esse projeto, eu tive o objetivo de fazer o seguinte. Eu queria... Deixa eu dar um play aqui, um play up. Aqui. Pronto. Eu queria fazer o seguinte. Eu queria que as mãos ficassem respirando. Na verdade, eu fiz a animação dele respirando. O problema é que eu queria que ele pegasse com a mão esquerda, mas a mão da direita continuasse respirando. Tipo assim, não, eu vou pegar aqui agora. E peguei o item. A mão que tá... Deixa eu tirar aqui, ó. Essa mão aqui, ó, vou usar o mouse, que tô com o mouse em cima. Essa mão aqui era pra pegar o item e fazer uma animaçãozinha de pegar. Tava querendo trabalhar com isso aqui. Mas de boa. Agora vamos para o próximo. E uma das coisas que eu fiz aqui no Photoshop... Opa, e aí, gente? Beleza, esse aqui é o meu segundo projeto que eu já organizei. Aqui no meu devlog, que eu decidi fazer umas coisinhas aqui, bem basiconas, eu fiz umas coisas um pouco esquisitas aqui, complicadas, tá? Mas eu vou... Não tem muita coisa para mostrar, deixa eu maximizar isso daqui. Não tem muita coisa aqui, isso aqui é simplesmente uma mecânica de abrir e fechar portas, que não tem muito segredo. Por alguma razão sempre trava quando eu tento fazer alguma coisa aqui. Se eu vir aqui talvez funcione. Esse aqui funciona. Mas não deixa eu entrar. Esse aqui foi uma áreazinha de testes que eu só criei para fazer o personagem entrar. Mas por alguma razão eu não consigo entrar nessa maldita porta. Mas tá tudo bem. Talvez você... E como vocês podem ver, tem até um barulhinho, até um áudiozinho. Que você, ó. Tem até um barulhinho de porta aqui que você abre e você consegue passar. Esse aqui eu consegui passar de boa. Esse aqui não tem barulho não. E olha só, eu abri duas ao mesmo tempo. E tá tudo... Buguei aqui? Nossa. Bom, isso aqui foram as coisas que eu consegui fazer, tá? Esse aqui foram bugs ocupacionais, que eu ainda tô tentando corrigir aqui. Mas de boa. As outras portas, bom, é que eu estava testando duas mecânicas diferentes. Isso aqui era uma mecânica de fazer com animação para a porta abrir e fechar, e aqui é para uma mecânica que você utiliza com vetores. Eu queria mostrar toda a parte do script, mas como foi muito complicado mexer algumas coisas aqui, eu vou fazer uma versão mais finalizada de como eu fiz tudo. Por conta que a minha organização tá horrível da semana. E já é uma coisa que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo aqui, porque eu consegui... eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês, como eu disse no final do vídeo, sobre como o jogo tá ficando. Essa aqui é uma gangorrazinha, tá, que eu decidi fazer. Não me pergunte, eu tirei a ideia do jogo do Bob Esponja, onde é um jogo de PlayStation 2 do Bob Esponja, onde tem uma gangorra como essa aqui. Eu decidi tentar ver se eu conseguia reproduzir aquela gangorrazinha do jogo do Bob Esponja de PlayStation 2. Deixa eu sair daqui que eu fiquei preso. Eu buguei tudo aqui agora. Nossa. Pronto. Eu fiz uma pequena escadazinha aqui para eu poder subir. Beleza? E aí eu subindo aqui, subi assim, pronto. E vocês podem ver que eu fiz uma espécie de gangorra, um tobogã aqui. Eu pulo aqui. Eita, quase que eu caí. O negócio quase que girava comigo agora. Pronto. Aí volta pra cá e pula e vai. Isso aqui é muito doido, velho. É muito doido. Bom, aqui é uma outra mecânica que isso aqui era pra ser uma segunda mecânica. Agora funcionou. Bom,
é um protótipo da porta. Esse aqui é outro protótipo, tá? Esse aqui é outro protótipo para fazer a porta. Que por alguma razão ela abre no meio, em vez de abrir na lateral, como a irmã dela faz. Ai, bati a porta na minha cara. Em vez de abrir normalmente isso daqui, ela vira de lado. Interessante, para você ver. E também criei uma chave aqui, mas a chave tem um pequeno problema. Deixa eu vir aqui, deixa eu procurar agora o script que abre essas porcarias aqui. Deixa eu ver, será que é esse aqui? Não. Esse aqui? Torcer agora para pegar a chave 3? Pega. Pronto, peguei a chave 3 e a outra não foi pega. Agora eu vou vir pra cá, vou correr pra cá, ó. E não vai deixar eu abrir. Não vai deixar eu abrir. Mas, se eu vir pra cá agora... Pega, caramba. Vamos lá, vai correndo pra cá. E aí? Agora sim, agora deixou abrir. Ou seja, você tem que pegar a chave certa para abrir tal porta. E aí você vai ter que procurar pelo cenário onde é que está a chave. Pronto, deu para entender isso daqui, né? Beleza. Agora, para que serve essa gangorra? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei para que serve isso. Eu também fiz aqui um protótipo de porta, onde a porta vai levar para cima. Mas eu não faço ideia de onde é que eu vou levar, onde eu vou colocar isso aqui. Mas eu vou dar um jeito. Mas tá legalzinho. Beleza? Ok, e agora a parte principal que eu gostaria de mostrar para vocês. Só voltando aqui, eu me esqueci, quase esqueci de mostrar isso aqui, tá? Essa aqui era uma planta baixa de uma casa, tá? Que eu tava trabalhando. Mas tá tudo bem, eu vou vir aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl S. Eu só vou dar um Ctrl S aqui nesse projeto. Vou entrar aqui. Isso aqui tá minhas cenas. Isso aqui tá salvo como cena 3. Eu vou ir para a primeira cena, que não tem nada, porque esse aqui era um outro projeto que ainda também tá sem nada. E aqui na cena 2, pronto. Essa daqui é a cena que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui vocês poderão ver algumas coisinhas que já tem aqui um cenário mais legalzinho, né? Um cenário legalzinho. Eu posso vir aqui, ó, pular aqui dentro da casa. E isso aqui era uma característica que eu queria fazer. Ajuda? Foi. Aí. Vamos, caramba. Pula. Pula. Muito bom. Agora, esse daqui era o que eu ainda queria fazer. Percebo que as portas não estão com colisão. Não estão com animação. Acho que só essa daqui tá, né? Tá? Não tá. Não tá. Eu ainda tô ajeitando isso daqui. Como vocês podem ver, tem um botão de pressionar Open, que vocês já viram desde o início, tá beleza? E tem uns probleminhas que estavam acontecendo aqui, porque a câmera, ela tava... Deixa eu dar um exemplo de explicar. A câmera tava entrando dentro da casa e dava pra ver as paredes transparentes. Então eu fiz um esquemazinho aqui, no meu devlog, que eu fiz esses blocozinhos aqui de colisão. Esses blocozinhos aqui de colisão permite com que a câmera não entre na casa, mas por conta disso aqui também acaba barrando em certos buracos, em certas fendas que não eram para travar, mas eu dei um jeitinho de consertar isso aqui também. Eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que eu fiz na lógica de programação, mas isso aqui é uma coisa bem basicazinha, tá? É um script bem básicozinho que eu fiz também para fazer isso aqui dar certo. Eu vou dar um play aqui e vocês podem ver que o objetivo disso aqui foi impedir... Peraí, deixa eu sair daqui para mostrar. Pronto, agora eu posso dar play e agora vai dar para ver. Pronto, agora se vocês puderem ver, ó, eu vou tentar passar aqui, ó, passar pela parede e perceba que não deixa. Por quê? Porque essas bolinhas que estão aqui no meu player, elas impedem que a câmera entre no cenário. Quer dizer, ela ainda entra no cenário. Olha, ó, aqui, ó. Aqui, ó.
podem ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá, entra. Eu sei que você vai entrar em algum momento. Pronto. Eu fiz essas bolinhas aqui no meu Rigid Body, no Rigid Body FPS Controller, para poder impedir que a câmera entrasse dentro do cenário. E ficou até que legalzinha, beleza? Então eu vou marcar aqui como feito também, mais um artigo bem feito aqui. Ok, posso sair daqui? Ótimo. Eu já posso marcar aqui, eu já marquei esse daqui que eu já mostrei. E agora eu gostaria de mostrar para vocês agora o meu jogo completo, tá? Para vocês poderem ter uma visão um pouco melhor. Prefabs. É o seguinte, velho, qualquer coisinha, já deixa uma areazinha assim de prefab para você poder voltar pro seu projeto, tá? Porque, eu perdi uma porta, eu perdi um determinado item. Já tá aqui, salvo o prefab da bodega aí, a loucura toda. Eita caramba, eu fiz alguma coisa aqui. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá errado por algum motivo, mas eu não vou entrar a respeito disso. Isso aqui tá certo. Beleza, isso aqui tá certo, não tem que me preocupar. Eu acho que só aquele dali que tá bugado, né? Eu mereço. É só tu, Brutus, meu filho, que tá bugado com essa vértice aqui, mas tá tudo bem. Bom, eu fiz aqui as portas, que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar o script. Eu fiz duas variações de portas, tá? Por um motivo, tem um motivo porque eu fiz duas variações de portas, tá? Mas eu gostaria já de mostrar como o jogo tá ficando. Vou dar um play aqui, um Maximation Play. Não, eu quero um Maximation Play, né, velho? Oi, oxi. Aqui, eu quero um Maximation Play, um Play Maximation. Pronto, e vamos fazer esse negócio aqui agora dar certo. E pronto, deixa eu vir aqui. E vocês podem ver, velho, que o jogo já tá ficando legalzinho, já tá ficando com a cara de jogo. Para alguém que reclamou que o jogo tava muito claro, agora o jogo tá muito mais legalzinho. Eu fiz uma temática de terror bem mais legal. Esse negócio aqui é apenas um problema de iluminação, para deixar o jogo mais leve na hora que estiver editando, porque algumas coisas que eu coloquei aqui são bem pesadas. E como vocês podem ver, eu estou usando a versão 2021 do Unity. Eu estou aprendendo, estudando lógica de programação na versão 2017 e eu estou montando meu jogo inteiro na versão 2021. Por que eu escolhi fazer assim? Eu acredito que a versão 2017 é mais leve, mais fácil para prototipar certas coisas e organizar, tanto que eu ainda vou continuar prototipando e fazendo coisas na versão 2017 com lógica de programação. Mas eu gostei da versão 2021 por conta que tem como você trabalhar com Visual Script, que eu tô querendo dar uma chance para o Visual Script, que pode ser um divisor de águas para game designers. E eu quero até trazer isso aqui pro canal, tá bem? Dando continuidade, vocês podem ver aqui que tem essas plataformazinhas aqui, tá bem? Tá bem? Ó, vocês podem ver. E tem esse desfoque na hora que a gente tá girando a câmera, que é bem legalzinho. Ó, eu vou vir pra cá, ó. Dá um pulo. Como eu disse, é um vagão de entrada e um vagão de saída. Vamos indo. Eu coloquei aqui uma lanternazinha, que é bem legal ver o chão reagindo, tá? É muito da hora, tá? E tá, beleza, tá aqui. Esse aqui é um segundo vagão. Eu tava pensando em fazer uma segunda linha de metrô. É tipo assim, não tem... eu posso ver as pessoas que vão pegar o trem do outro lado. Faz sentido, né? Então aqui poderia ter talvez tal coisa que não teria nada. E aqui no outro vagão, aí talvez teria alguma coisa. E talvez pudesse vir um trem vindo lá do fundo. E aí, caraca, velho, eu passo ou não passo? Aí, uai. Não, velho, na moral, a pessoa não ia ficar com esse sentimento de terror. E acho que não vai ter trem no jogo. Porque
Acho que a moral é que é um metrô abandonado. O jogo do Homem Corno ainda tem muitas coisas que eu vou ter que definir aqui. Mas acho que vamos começar com uma estação de metrô abandonada numa cidade abandonada. Muito bom. É uma estação de metrô abandonada numa cidade abandonada. Bom, vamos continuar aqui. Aqui eu queria fazer, ó, como vocês podem ver, eu fiz isso daqui, tá? Que isso aqui era para ter uma continuação que estava no vídeo passado. No vídeo passado tinha um lugar aqui. Se eu pular aqui eu vou cair infinitamente e vou morrer. Ou não, na verdade eu só vou cair para sempre, pra toda a vida. Aqui é para ser uma lâmpada. A lâmpada já está funcionando, mas eu deixei ela desativada algumas. E aqui tem uma lâmpada funcionando. Agora essa aqui está funcionando, tá? E aí vocês já podem ver um corredor macabro, tá? Já tá com um corredorzão macabrozinho aqui, tá? Pra gente poder explorar. Vamos entrar por aqui? Vamos entrar por aqui só pra dar uma olhada, uma bisolhada. Pronto, agora aqui vocês já podem ver que tem uma porta. Ah, meu Deus, tem uma porta? Será que você vai abrir, Eduardo? Não, só vou entrar mesmo porque não tem colisão nenhuma. É isso mesmo, eu não fiz colisão. Criei um sistema de iluminação aqui, que a iluminação tá toda bugada, mas isso aqui é só para deixar mais leve o projeto. Eu ainda estou ajeitando isso. E aí eu fiz um corredor ainda mais macabro ainda, tá bem? Eu estou experimentando algumas coisas aqui. E vocês podem ver que o sistema de iluminação até que tá legalzinho, tá beleza? Agora, a questão da parte de susto, de grito, eu não quero colocar susto nem grito, fazer jumpscare no jogo. Eu quero fazer alguma coisa diferente, tá bem? Mas era isso por hoje, tá bem, gente? Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.